foi a pergunta das mulheres. Quando elas vão ao sepulcro, veem a pedra, imediatamente elas fazem uma pergunta, talvez uma pergunta que a sua consciência estava levantando. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Foi o que elas perguntaram umas às outras. Quem? Quem? Note, quem? Quantas vezes, como as mulheres, nós não estamos em primeiro lugar pensando ou confiando em primeiro lugar numa ajuda ou numa solução humana diante dos nossos problemas e necessidades. O que elas queriam dizer é, será que há alguém, que vem aparecer aqui alguém, algum homem ou algum conjunto de homens capazes humanamente de remover a pedra? Mas olha o que a Bíblia diz. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, a nossa confiança para a nossa vitória não pode estar no homem. Tem que estar em alguém superior ao homem. Mas vede que é normal, é humano. Quem? Elas estavam à procura de uma solução humana. Mas a solução que elas precisavam não era uma solução humana, era uma solução divina. Amém? Não era uma solução do poder natural, era uma solução do poder sobrenatural de Deus. E foi isso que aconteceu. A solução foi dada não pela capacidade humana, mas pelo poder de Deus. Aleluia! Eu não sei como está a tua vida. Talvez tu entraste aqui esta noite pensando numa ajuda humana. Eu quero dizer-te que mais do que uma ajuda humana, o que tu precisas é um milagre de Deus na tua própria vida também. Em primeiro lugar, meus irmãos e amigos, e acima de tudo, nós precisamos confiar no Senhor. Amém? É nele que deve estar a nossa confiança. Quem pode dar glória a Ele por isso esta noite? O que confia no Senhor, diz a Bíblia, será bem-aventurado. Eu te convido, meu amigo, minha senhora, a nesta noite colocares a tua confiança no Senhor. Eu não sei qual é a tua crise, mas no meio da crise que estás a enfrentar, coloca a tua confiança no Senhor. Amém? Bendito o homem confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, diz a palavra de Deus. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos vitoriosos. Nós experimentamos o livramento, aleluia, e o milagre de Deus quando colocamos a nossa confiança no Senhor. Amém. Note, houve uma vez uma irmã que pediu-me, irmão, ora pela minha mãe, porque a minha mãe se encontra bastante enferma e eu peço ao irmão que ore para que Deus a cure, para que Deus a liberte dessa enfermidade. E sabe, eu esqueci-me de orar. Às vezes acontece. Passado uns 6 meses, essa irmã veio para mim e cumprimentou-me com muita alegria, dizendo, irmão, Deus ouviu as suas orações, a minha mãe foi curada. Eu disse, não ouviu as minhas, irmã, ouviu as suas. Porque eu me esqueci de orar. A irmã orou, orei todos os dias. Então Deus ouviu a sua oração. Irmão, nós não podemos confiar, a nossa confiança deve ser superior até à oração dos nossos irmãos. Não é na oração dos nossos irmãos que está a nossa confiança em primeiro lugar. A nossa confiança no primeiro lugar deve estar naquele que ouve as nossas orações. É nele, aleluia, é no Senhor que nós temos que confiar acima de tudo e de todos e em qualquer circunstância. Outra coisa que o texto ressalta é que elas levantaram os olhos. A Bíblia diz que elas levantaram os olhos. É importante isto. Note bem, enquanto permaneceram com os olhos em baixo,
não viram o milagre do Senhor. Pararam? Elas, durante algum tempo, permaneceram com os seus olhos em baixo, olhando para a crise ou pensando na crise que estavam a enfrentar. Estavam por isso ansiosas, desencorajadas. Sabem, meus irmãos e amigos, as crises por que passamos levam-nos a baixar os olhos em vez de os levantarmos. E às vezes, quanto maior é a crise, maior é a tendência para baixar os olhos. Mas que o Senhor nos dê vitória e nos ajude a compreender que no meio da crise, seja ela qual for, não podemos baixar os olhos. Devemos levantar os nossos olhos, aleluia, para vermos ainda hoje o livramento do Senhor. Amém. Só viram, note bem, isto para mim é interessantíssimo. Só viram que a pedra já estava removida quando levantaram os olhos. Amém? Note, o milagre já tinha acontecido, mas elas ainda não tinham visto o milagre porque estavam com os olhos em baixo. Só viram o milagre quando levantaram os seus olhos. Irmãos, para vermos o milagre do Senhor, precisamos levantar os nossos olhos para Ele, para as suas promessas, para a sua palavra, aleluia, para o seu grande poder. O nosso maior problema, não sei se os irmãos concordam comigo, o nosso maior problema não são os problemas, as dificuldades, mas em termos os olhos muito em baixo, fixos nas circunstâncias, em vez de levantarmos os nossos olhos para cima. Irmão, a tua maior dificuldade não é a crise que tu enfrentas. Deus vai te dar vitória se tu levantares os teus olhos, aleluia, e olhares para aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Outras vezes, estamos a olhar para os montes, isto é, para algo de ordem natural ou circunstancial que nos socorra. O salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Mas de repente ele chega à conclusão, e que esta seja a nossa conclusão esta noite e em todos os dias da nossa vida. O meu socorro, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isto esta noite? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. É dele, o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que é de veras, e é mesmo de veras, o nosso verdadeiro socorro, amém. E é para ele que nós devemos olhar, é ele que nós devemos pôr nele toda a nossa confiança. Outra coisa que o texto ressalta é que a pedra já estava revolvida. Amém? Amém? A pedra já estava revolvida. Elas não sabiam ainda, mas Deus já tinha feito um milagre. Aleluia! Sem que elas imaginassem, a pedra já estava revolvida. Os irmãos não dão glória a Deus por isto? Deus é poderoso, meus amados irmãos e amigos, para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. As mulheres não pediram nada, nem pensaram nada, mas Deus acima, para além do que elas podiam pedir ou pensar, Deus fez o milagre, aleluia. Ora, aquele, diz o apóstolo Paulo, que é poderoso, amém. Note, irmãos, nós não somos quaisquer pessoas, nós temos aquele conosco que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder, não é um poder qualquer, não é um poder que nós não sabemos onde está, nem de onde vem. Mas a Bíblia diz que é segundo o poder que em nós opera. Aleluia.
É um poder pessoal, amém. É um poder que Deus opera em nós, quando confiamos nele, quando levantamos os nossos olhos para ele, aleluia, para vermos o seu livramento, o seu socorro, o milagre de Deus para a nossa vida, amém. Podemos, irmãos, e às vezes isto acontece muito aos crentes, podemos estar debatendo com problemas que classificamos de insolúveis, sem nos apercebermos que os mesmos já estão resolvidos pelo Senhor. Talvez, irmão, tu estás a debater-te com alguma crise, algum problema sério na tua vida. Mas quem sabe se esta noite esse problema já está resolvido pelo poder de Deus. Quem sabe se aquilo com que tu te debates, o Senhor já resolveu. O Senhor já operou, aleluia. Talvez a doença que tu julgas que estás a ter e que talvez não tem cura, Jesus já curou. Talvez essa dificuldade que tu não consegues ultrapassar, Jesus já resolveu. A barreira já caiu, aleluia. A pedra foi removida e tu podes ter vitória no nome e no poder de Jesus. Sabem, a pedra foi removida por meio de uma ação natural e de uma ação sobrenatural. Conjugaram-se duas ações, dois fatores que fizeram com que aquilo que era impossível às mulheres se tornasse possível pelo poder de Deus. Um dos fatores foi de ordem natural, o outro fator foi de ordem sobrenatural. E Deus muitas vezes trabalha usando estes dois fatores para fazer um milagre nas nossas vidas. Eu vou explicar aos irmãos como. Deus usou um terremoto para revolver a pedra. Fator natural. Amém? Foi através desse fator natural, um tremor de terra de grande intensidade, que fez com que a pedra rolasse. Mas também, a Bíblia diz-nos que Deus usou um anjo para provocar tal terremoto. E aqui temos uma ação sobrenatural. Os irmãos estão a ver a conjugação, o natural e o sobrenatural. Deus é poderoso para usar o natural, amém, a fim de nos libertar, mas Deus é poderoso para usar o seu poder sobrenatural para fazer um milagre na nossa vida. Isto significa, meus irmãos, que Deus pode resolver os nossos problemas, ainda os mais intricados, pelo processo natural ou pelo processo sobrenatural. Por exemplo, Deus pode curar uma doença usando o poder natural da medicina. Amém? Porque, irmãos, nós somos crentes na cura divina, mas não somos fanáticos da cura divina. Nós cremos nos médicos, no seu valor, no valor da ciência médica, como fatores naturais. Mas nós cremos um pouco mais ainda. Cremos que acima do poder da medicina e da ciência médica está o poder do Todo-Poderoso, do poder de Deus. Aleluia! E mesmo quando a medicina diz não, Deus pode dizer sim. E o mais importante não é o não da medicina, neste caso concreto, o mais importante é o sim de Deus e da sua palavra. Louvado seja Deus. Como conclusão, meus irmãos, Deus é suficientemente amoroso e poderoso para nos dar o seu livramento no meio das nossas crises. Amém? Quantos creem nisto esta noite? Quantos podem dar glória a Deus sinceramente por isto? Quantos podem confessar isto diante de Deus esta noite? Tu és suficientemente amoroso e poderoso, Senhor, para me dares o teu livramento, aleluia, no meio da minha crise, seja ela a mais difícil, a mais intrincada, a mais insolúvel. Muitas vezes, amados irmãos, Deus não nos livra dos problemas, das aflições, mas livra-nos nas aflições.
Deus era poderoso para livrar Daniel da cova dos leões, não acham? Mas Deus entendeu não livrá-lo da cova, entendeu deixá-lo ir à cova, e foi na cova que Daniel experimentou o grande livramento do Senhor. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, porque com tudo isto nós temos que lidar, não apenas é uma situação da nossa fé, como iremos ver a seguir, mas é substancialmente uma situação da soberania de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que a nossa fé não serve para dizer a Deus o que Deus tem que fazer. A nossa fé serve para aceitar o que Deus quer fazer na nossa vida. A fé não comanda Deus. A fé aceita o poder de Deus. Aceita a promessa de Deus, aleluia, aceita a vontade de Deus e dá glória a Ele pela sua vontade, dá glória a Ele pelo seu poder, aleluia. Mas nós precisamos também de usar a nossa fé, amém? Fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, aleluia, e fé é confiança, fé é crer, meus irmãos, mas não é só crer. A fé tem outro ingrediente que não apenas a crença. A fé tem como ingrediente a confiança. Bom, lembram-se daquele espetáculo que foi feito nos Estados Unidos ou no Canadá, quando um rei inglês visitou a parte norte dos Estados Unidos, né? O Niagara Falls, as cataratas do Niagara, que se separam, fazem fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. São das maiores cataratas do mundo, quedas de água do mundo. E havia um equilibrista famoso e puseram um cabo do Canadá para os Estados Unidos, ou vice-versa. E o equilibrista, para mostrar a sua habilidade, ele passava por cima desse cabo, por cima das cataratas. Eu já estive por trás dessas cataratas e já estive pela frente dessas cataratas num barco com impermeável, porque a água parecia chuva, mas chuva grada. E toda a gente aplaudiu aquele homem. E ele arranjou um carrinho, daqueles carrinhos de mão, tirou-lhe a borracha e ficou só com o aro. Estão a ver? Para colocar a roda do carro no arame e convidou um seu assistente para sentar-se nesse carrinho. E ele levou a equilíbrio o assistente até o outro lado, onde o cabo estava preso. E quando chegou, foi aplaudido naturalmente, e ele perguntou à multidão: quantos acreditam que eu posso levar um de vocês aqui comigo no carrinho? E toda a multidão disse: nós acreditamos, e aplaudiram o homem. E ele disse: venha ao primeiro. Mas ninguém foi. Meus irmãos, eles acreditavam, mas não confiavam. E às vezes nós estamos exatamente neste mesmo patamar. Confiamos, acreditamos, mas falta-nos o outro patamar. Precisamos confiar, aleluia. E confiar é descansar em Deus, saber em quem temos querido, amém. E que Ele é poderoso, aleluia, para fazer o que nós não podemos fazer. Mas Ele faz sempre de acordo com a sua soberana vontade. Porque a vontade dele está acima de tudo e de todos. Inclusivamente, irmãos, eu prego a fé e sei o que é fé. Mas ele está acima, inclusivamente, da nossa fé. Amém? Nós temos um caso interessante na Bíblia, que é quando Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra de Israel, com a suposta intenção de conquistar Jericó. Lembram-se? 40 anos antes da sua conquista. E vamos ver porquê que essa conquista, que podia ter sido feita naquela altura, foi atrasada para 40 anos depois. 10 dos espias olharam, viram que a terra era boa,
uma terra maravilhosa, uma terra na sua designação, que manava leite e mel, uma terra apetecível, uma terra que depois da travessia do deserto era a melhor terra que eles tinham encontrado. Mas quando eles olham um pouco mais para cima, eles veem que aquela cidade não era uma cidade normal. Era uma cidade com muralhas muito altas e muito largas. Dizem os arqueólogos que Jericó, a largura das suas muralhas, o caminho que percorria o cimo das muralhas, devia ter a largura hoje de uma autoestrada nossa. Veja só a largura e a altura daquelas muralhas. E para agravar a situação, eu às vezes acho que Deus tem um sentido de humor muito apurado. É que, irmãos, não bastava só isso, não é? Que já era uma dificuldade para um povo que tinha vindo do deserto, um povo de escravos libertos, sem capacidade militar, sem técnica militar. Quanto mais, para agravar a situação, em cima daquelas muralhas não estavam homens normais, estavam gigantes. E os 10 espias disseram: bom, a terra era boa, mas nós não conseguimos. Não dá. Os irmãos já ouviram esta expressão? Já ouviram ou não? Não dá. Já ouviram? Já disseram? Já. Não dá. Isto não dá. Isto é bom. Ah, maravilhoso, mas não dá. E vieram embora. E os 10 chegaram primeiro. Sabe porquê, irmãos? Porque a incredulidade, infelizmente, sempre chega primeiro que a fé. E quando a incredulidade chegou ao arraial, infectou o arraial, contaminou o arraial, de maneira que toda aquela gente acreditou que não podiam conquistar Jericó. Mas houve uma exceção. E graças a Deus pela exceção. Meus irmãos, se é verdade que a incredulidade pode ser muito grande, há sempre uma exceção para a incredulidade. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém. E que nós sejamos essa exceção também. Amém, irmãos? Então, Josué e Caleb viram a mesma coisa. Porquê é que chegaram mais atrasados? Eu vou explicar aos irmãos. Eles viram as mesmas muralhas, viram os mesmos gigantes, porque, amados irmãos, a fé não é cega. Quem é que disse isso? A fé não é cega. Não. A fé não nos faz cegar os nossos olhos. A fé faz-nos abrir os olhos para a realidade gloriosa do poder de Deus e da sua pessoa e da sua santa palavra. Amém? Então, talvez podemos especular. Josué disse: Caleb, tu estás a ver aqueles muros? E Caleb e Josué disse: estou. E tu estás a ver quem está em cima daqueles muros? E talvez Caleb disse: estou. Não sei qual dos dois disse, mas acredito que um deles disse, ou os dois ao mesmo tempo. E tu não estás a ver quem está por cima daqueles muros e daqueles gigantes? Amém. Por isso, embora as muralhas sejam altas e largas, os gigantes estejam lá como sentinelas, há um que tem poder para nos dar a cidade. Aleluia! Há um que tem poder e é para esse que nós devemos olhar. Amém. E eles ficaram mais tempo a olhar para ele. Amém. A contemplar a sua beleza, o seu poder. Aleluia! A sua promessa, a sua palavra. Aquilo que Deus, aleluia, tinha prometido. Chegaram atrasados. E quando chegaram, o arraial estava contaminado. Irmãos, a incredulidade, ouçam, a incredulidade nunca irá alterar o plano de Deus. Porque Deus, meus irmãos, é soberano com a nossa fé ou com a nossa incredulidade para fazer o que Ele quer fazer. E nada nem ninguém, amém, vamos confessar isto esta noite, nada nem ninguém pode impedir o curso do poder de Deus. Aleluia! A incredulidade
não alterou o plano de Deus, mas atrasou. O que podia ter sido feito naquela altura só foi realizado passado 40 anos. Que o Senhor nos dê vitória, irmãos. Que nós não atrasemos o que Deus quer fazer com a nossa incredulidade, mas que nós possamos avançar para aquilo que Deus quer fazer agora, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, amém? Crendo no seu poder. Irmãos, eu acredito que nós estamos atrasados demais. Nós precisamos recuperar o tempo do nosso atraso. Amém? E às vezes esse atraso é um atraso pessoal. A nossa vida pessoal está atrasada. Talvez às vezes é um atraso na nossa família. Pode ser um atraso na igreja. Pode ser um atraso no movimento. Não importa. Nós precisamos dar lugar à fé. Aleluia. E à confiança no Deus vivo e verdadeiro. E na sua palavra. Para recuperar o atraso. E conquistarmos, amém, conquistarmos o que Deus tem para nós conquistarmos, e eu acredito que nós vamos fazê-lo no nome e no poder de Jesus. Talvez a tua vida, meu amigo, está atrasada em relação àquilo que Deus já podia ter feito em ti, aquilo que Deus, que eu não tenho qualquer sombra de dúvida, já há muito que queria fazer na tua vida. Mas a tua incredulidade tem atrasado o que Deus quer fazer. Mas esta noite, tu podes receber a salvação de Deus, o perdão de Deus, um milagre de Deus na tua vida, aleluia, se em vez de olhares apenas para os muros e para os gigantes, tu possas levantar os teus olhos e verificares que a pedra já está revolvida. O milagre já está feito. Jesus já morreu por ti há 2000 anos atrás. Ele pode agora salvar a tua alma, perdoar os teus pecados, transformar a tua vida, curar as tuas doenças e fazer de ti uma nova criatura em Cristo Jesus. Será que temos alguém esta noite aqui? Pode dizer, pastor, eu quero. Já chega de estar a atrasar o que Deus quer fazer na minha vida. Eu esta noite. Não importa se tu tens o nome de crente ou não, meu amigo, meu irmão. Importa é que tu compreendas que talvez tu estás atrasado na tua vida espiritual. E esta noite é noite de tu passares para a frente. Amém? Dares um passo à frente. Recupera esse tempo perdido. Aleluia. Crendo no poder de Deus. Na sua palavra. Naquilo que Ele diz. Aleluia. E recebe-o no teu coração. Tu que ainda não o recebeste como teu único e verdadeiro Salvador. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Temos porventura connosco alguém esta noite que quer dizer, pastor, ore por mim. Eu sou essa pessoa. Não importa se ainda não aceitaste Jesus ou se já aceitaste, não importa. Mas tu podes dizer, pastor, eu oro por mim, eu sou essa pessoa que por causa de não crer como devia, eu tenho atrasado a minha vida espiritual. Eu podia estar muito mais evoluído espiritualmente. Eu podia estar muito mais, num patamar muito mais superior na minha vida espiritual. Mas ainda estou em baixo. Porque eu não tenho crido como devia crer no poder de Deus, na sua palavra, no seu livramento. Eu gostava de orar a Deus, com a permissão do pastor, naturalmente. Orar a Deus por estas pessoas. Se tu és essa pessoa, irmão ou amigo, levanta a tua mão agora em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Deus esta noite quer, aleluia. Talvez quando tu levantares os teus olhos, tu vais ver, aleluia, o teu livramento. Tu vais ver que a pedra já está removida, aleluia, e que o milagre de Deus já aconteceu na tua vida. E tu vais sair daqui esta noite mais do que vencedor. Alguém mais? Levanta o teu braço em nome de Jesus. E os irmãos que já levantaram, mantenham o seu braço no ar como sinal, aleluia, de que os irmãos creem, amém, e querem avançar, recuperar o tempo perdido, amém, e avançar em fé. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, pela verdade, pelo poder, pela luz da Tua santa palavra.
Obrigado pela ação do Teu Espírito, Senhor. Continua a confirmar a Tua palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Deus, Tu sabes quantos levantaram o seu braço. Talvez quantos ainda não te aceitaram. Esta noite salva-os, aleluia, perdoa-os, liberta-os. Dá-lhes uma nova esperança, um novo caminho, uma nova vida, uma nova paz, por amor do Teu nome. Tu sabes outros, Senhor, que já te aceitaram, mas por causa de não crerem convenientemente, têm atrasado a sua vida espiritual. Eu oro em nome de Jesus. Faz um milagre, Deus. Opera no Teu nome para a Tua glória. Para que em vez da incredulidade possam dar lugar à fé. Aleluia. E assim recuperarem o tempo perdido. Alcançarem vitória. Aleluia. Serem curados. Serem libertos. Aleluia. E consagrarem as suas vidas a Ti, Senhor. Para Te servirem em novidade de vida. E glorificarem o Teu nome. Obrigado, Deus. Porque Tu és o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem, Tu podes tornar possível. Louvor e glória ao Teu grande nome. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Luís Reis. Deus abençoe. Umas boas férias, continuação. E gostei desta... Estamos atrasados. E há coisas que estão atrasadas. Amém? Amém? Está atrasada talvez a salvação de muitas pessoas. A salvação está feita. Há muito tempo podiam ter aceitado Jesus e não fizeram. E não estão gozando da salvação. Amém? E isso é um atraso na vida das pessoas. Porque da parte de Deus não está nada atrasado. Da parte de Deus está tudo feito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só está tardando a decisão de cada um por causa da incredulidade. É verdade. Talvez esteja atrasado um avivamento no nosso país, porque nós não temos crido e Deus está protelando até a hora em que nós criamos e busquemos a Deus de todo o nosso coração e virá um avivamento ao nosso país. Certamente está atrasado, não por causa de Deus, mas por nossa causa que não temos acreditado. Certamente há muitas coisas que estão atrasadas e que precisa realmente acertar-nos com o relógio de Deus para que Deus possa realizar a sua obra no tempo que Ele quer. Amém. Canaã podia ter sido conquistada 40 anos antes. Foi 40 anos depois. Esta geração poderia ser conquistada. E certamente alguns pereceram e foram para a eternidade perdidos. Porque o Evangelho chegou atrasado. E porque ao ouvirem também se atrasaram. Não aceitaram logo. E então está atrasado. Vamos orar para que nós não atrasemos até a vinda do Senhor. Porque o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, toda a criatura. Amém? E então virá o fim. Só então virá o fim. Glória a Deus. Então nós podemos, possivelmente, até atrasar a vinda do Senhor por algum tempo. Se a obra não for feita na hora, não é verdade que Deus quer que seja feita. Louvado seja o nome do Senhor. Levantemos nossas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito por nós. Por tudo, Senhor, o que nós podemos alcançar, obter em Jesus Cristo. Por tudo o que já está feito, Senhor, para as nossas vidas. Por toda a Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os nossos olhos para ver aquilo que pode acontecer já nesta geração, neste momento. E também para compreender, Senhor, que algumas coisas podem estar atrasadas, Senhor. E que precisa, Senhor, haver um sentimento de urgência em cada um de nós, para que as coisas aconteçam, para que a Tua glória se manifeste, para que haja até um avivamento, não só na nossa cidade, mas no nosso país também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, Senhor, pela Tua palavra, porque ela abre os nossos olhos e o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos na Tua paz e guarda cada um de nós para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Amém. Jovens, não esqueçam, temos nosso acampamento nos dias 31 de agosto até o dia 3 de setembro. O pastor Carlos Fontes vai estar conosco durante esses 4 dias. Então, podem começar já
a preparar-se, não é verdade? As vossas economias. É verdade. Nós não fizemos nossa oferta ainda hoje. Muito bem. Então vou pedir, o irmão João Carlos, senta-se um bocadinho, por favor. Glória a Deus. Certamente os irmãos iriam com uma falha, uma falta, se não dessem a oferta para a obra do Senhor. Com certeza. Vamos cantar o hino 171, paz Senhor a todos os irmãos, e assim vamos levantar a nossa oferta para a obra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Este hino fala da condição em que cada um de nós andávamos sem Jesus, mas agora encontramos realmente este amor que Ele nos concedeu. Amém? Glória ao nome do Senhor. 171 do nosso inário. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje a sua Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz que a Cristo me conduz. Vem Jesus amado, vem saber morar, estas coisas para no céu entrar. Vem sem mais cabeça, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve o céu descerá e consigo então me levará. Queres pecador usar a salvação? Vem a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Muito bem, podemos ficar então em pé. No próximo domingo nós temos o culto da Ceia do Senhor, é o primeiro domingo do mês. Então convido todos os irmãos para de manhã, nós temos o culto da parte da manhã, todos os irmãos que quiserem consagrar essa manhã para vir com jejum e oração, apresentar-se diante do Senhor, tomar a ceia do Senhor, mas ter um tempo de consagração no próximo domingo pela manhã. Não há escola dominical, começamos pelas 9 horas, um tempo na presença de Deus. Nós precisamos de buscar poder do alto, graça do alto, força que vem lá de cima. Então, no próximo domingo, então, da parte da manhã, deixe o pequeno almoço, deixe lá as suas coisas, se puder, se não tiver algum problema de saúde que o impeça de fazer isso, e venha consagrando a sua vida e participando para buscar a Deus com mais intensidade. Deus abençoe, uma noite de paz, uma boa semana para os irmãos. Não esqueça, terça e sexta-feira temos aqui culto. Bem-vindos para estar no culto. Próximo sábado à noite.